Olá pessoal, então vamos continuar nossa aula. Ontem nós falamos sobre a parte mais introdutória de estrutura física de uma UTI, um pouco de como deve ser a humanização dentro da unidade de terapia intensiva. E hoje nós vamos verificar alguns critérios, iniciar verificando alguns critérios para um paciente ser internado na unidade de terapia intensiva e também para que o mesmo ele receba alta. Então, o paciente que ele vai ser internado dentro da unidade de terapia intensiva, ele é um paciente que ele precisa estar com um comprometimento grave, como nós vimos, de órgãos ou sistemas do corpo, tendo a necessidade de um tratamento ou de uma observação mais intensa. E aí envolve sistemas como sistema nervoso, sistema urinário, sistema respiratório. Então, existem sistemas que podem entrar em colapso, podem entrar em complicações graves, necessitando que esse paciente ele tenha necessidade da internação na UTI para conseguir se recuperar. Mas também não são somente esses pacientes que têm comprometimentos graves. Às vezes, pacientes que estão em morte cerebral, que farão doação de órgãos, os aparelhos dentro da unidade de terapia intensiva, eles vão auxiliar a manter esse paciente para poder, posteriormente, confirmada a morte cerebral, feito todo o processo de avaliação, esse paciente ter, ir para o centro cirúrgico e fazer a remoção dos órgãos que serão doados. Uma coisa que é importante observar, a internação dentro da unidade de terapia intensiva é feita, essa solicitação vai ser feita pelo médico responsável, médico intensivista dessa UTI. Os médicos lá da clínica médica, da clínica cirúrgica, das outras unidades, eles fazem o encaminhamento, eles veem que o paciente tem a necessidade de ir para uma UTI, então eles solicitam, eles encaminham, mas quem realmente vai solicitar um leito ali dentro é o médico da unidade de terapia intensiva. Então, é o mesmo que você marcar um exame, Você vai, o médico lhe deu encaminhamento, você tem que ir até a clínica, o hospital, para conseguir agendar esse exame, Então, lá dentro daquela unidade, dentro daquele hospital, que irão fazer o seu agendamento. A mesma coisa acontece dentro do ambiente hospitalar. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele entrou com um AVC, um acidente vascular encefálico, e ele precisa, então ele, depois de um tempo dentro da clínica médica, o quadro dele se agravou, e aí ele precisa ir para a unidade de terapia intensiva. Então, o médico que está tratando esse paciente na clínica médica vai encaminhar, o paciente para a unidade de terapia intensiva. E quando essa solicitação, esse encaminhamento chegar à unidade de terapia intensiva, o médico responsável, a pessoa responsável por aquele setor, vai verificar se existe leito disponível para esse paciente ser internado dentro de uma unidade de terapia intensiva. Não tendo, aí é toda aquela burocracia de verificar se tem leito em outro hospital, encaminhá-lo para outro hospital, que infelizmente, como eu já falei anteriormente, na atualidade está bem difícil ter disponibilidade de leito para paciente na unidade de terapia intensiva. Quanto aos critérios de alta, para um paciente ele receber alta de uma UTI, e aí para quem ainda não presenciou, ainda não lidou com esse tipo de situação, tem toda vez que o paciente tem alta da UTI, ou na maioria das vezes ele vai sair dali e vai direto para casa, não é isso, ele tem alta daquela unidade, então às vezes ele vai sair da unidade de terapia intensiva, ele vai para uma semi-intensiva, ou ele vai para a clínica médica, ou para a clínica cirúrgica, onde era o leito dele de origem anteriormente. Então, às vezes ele tem alta daquele setor, mas vai manter os cuidados ainda por um tempo, até realmente ter alta hospitalar. Então, para que o paciente dentro da unidade de terapia intensiva ele tenha alta, é importante que ele esteja livre da situação grave, e consequentemente a situação clínica dele esteja favorável, funcionamento dos órgãos, a hemodinâmica desse paciente, tudo esteja adequado para que ele consiga ter um acompanhamento, para que a equipe entenda que aquele paciente ele não precisa mais de um tratamento intensivo
e nem daqueles aparelhos. Não havendo essa necessidade, as outras clínicas, as outras unidades, elas podem manter o cuidado com o paciente. Então, a alta, ela sempre vai ser planejada pela equipe, tá? Vai ser uma avaliação em conjunto da enfermagem, da equipe médica, do fisioterapeuta. Após a alta da UTI, deve ser garantida ao paciente a continuidade da assistência, como eu falei, que pode ser no mesmo ambiente hospitalar, geralmente, até que ele tenha alta do hospital mesmo e possa voltar para casa. E aí, né, dentro dessa rotina de admissão, de alta do paciente, nós vamos começar falando do que acontece nesse meio período, né, enquanto ele está internado dentro de uma unidade de terapia intensiva. Nós vamos começar a falar dos procedimentos técnicos que são realizados ali dentro. Como eu disse, punção, administração de medicamentos, realização de curativos, né? E tantos outros procedimentos que são rotina nos outros setores, também é rotina dentro da UTI. Uma particularidade que a gente tem nessa rotina da UTI é que, como eu já havia falado para vocês, dentro dessa unidade, o paciente ele está sob o nosso inteiro cuidado, ou seja, apesar de nós sabermos que não é responsabilidade do acompanhante lá na clínica médica fazer a higiene do paciente, mas muitas das vezes os profissionais pedem ajuda, né? Para que esse acompanhante faça a higiene, às vezes até por preferência mesmo do paciente, quando ele é acamado, ele não pode se higienizar, aí ele mesmo, claro, prefere a pessoa que está cuidando dele, que está acompanhando ele. E a gente acaba pedindo ajuda desse acompanhante para fazer essa higienização diária do paciente, o que não vai acontecer na UTI, porque vocês sabem que dentro da unidade de terapia intensiva não tem acompanhante. Então, a higiene no leito, ela faz parte da nossa rotina diária. Ela tem que ser realizada todos os dias, do mesmo jeito que vocês já aprenderam em fundamentos, né, de ser pelo menos 2 pessoas para realizar essa higiene, tendo todo o cuidado com os dispositivos que esse paciente ele possa estar utilizando, drenos, sondas, catéter central. Então, todos esses cuidados eles serão levados em consideração também na hora que eu estiver higienizando esse paciente, mas entendam que quando se fala de UTI, a minha rotina não é somente administrar a medicação, trocar a fixação de sonda, fazer o curativo, né, já é bastante coisa, mas aí entra fora tudo isso, ainda entra a higienização, que às vezes em outros setores nós acabamos conseguindo ter uma ajuda, o que não vai realmente acontecer nessa unidade. E o paciente, claro, jamais vai deixar de ser higienizado, ser cuidado por conta disso. É uma responsabilidade nossa, nós aprendemos isso desde quando entramos no curso de enfermagem. Nós sabemos que todo e qualquer cuidado com o paciente é responsabilidade nossa. Às vezes nós vamos ter um familiar, um acompanhante para auxiliar, mas não é responsabilidade dele, não é dever dele realizar, menos que realmente o próprio paciente solicite, a gente orienta como é feito, né, e pede ajuda dessa pessoa, mas não é obrigação dela como acompanhante, como alguém que está ali realizando esse procedimento. Então, continuando quanto aos alguns específicos dos procedimentos técnicos que nós vamos abordar, são os procedimentos que geralmente irão acontecer dentro da unidade de terapia intensiva. Pode acontecer nos outros setores? Com certeza, dependendo da complicação que esse paciente apresente, principalmente se for em casos de urgência e emergência. Mas esses procedimentos são comumente realizados também dentro da unidade de terapia intensiva. Então, dentro desse setor, dentro dessa unidade, encontram-se os recursos físicos, humanos e materiais necessários e adequados para atender um paciente crítico. Então, esse quadro clínico dele, ele exige esse tipo de cuidado especializado e ininterrupto, que nós vamos ter como principal propósito nesses procedimentos que nós vamos realizar ou vamos auxiliar, fazer com que o paciente ele consiga se restabelecer o funcionamento dos seus órgãos. Então,
Alguns procedimentos são complexos, invasivos e inerentes ao cuidado intensivo e requerem conhecimento a respeito da execução. Aí isso que é importante, que eu sempre, às vezes tem alunos que questionam, que eu coloco alguns vídeos, né, de como é realizado o processo de intubação, que a gente vai falar de intubação, nosso primeiro procedimento que nós vamos falar. Então, eu mostro para vocês como é feito o processo, né, justamente por conta de que para você saber o que você está auxiliando, porque você como técnico de enfermagem, você não vai executar. Quem vai executar o processo de intubação, quem vai fazer esse procedimento é o médico. Porém, você precisa entender o que ele está fazendo, até mesmo porque você vai fazer higiene da cavidade oral, vai trocar a fixação desse tubo. Então, é importante que você entenda como ele foi posicionado, onde ele está, como o procedimento é feito, para que não aconteça, né? Evite-se o acidente de remover, né, sem querer esse tubo. Então, é importante que você saiba o processo para que o seu procedimento posterior, que parece básico, mas que pode acarretar consequências para o paciente, se você não executar corretamente. Então, para você entender a necessidade, o motivo de você fazer o seu procedimento correto, a sua técnica de higiene correta, técnica de fixação correta, para quem é enfermeiro, a técnica de aspiração correta, justamente porque as complicações que são realizadas ou podem acontecer por conta desses procedimentos mínimos são muitas. Então, é importante nós entendermos o processo, como isso acontece, que aí, consequentemente, nós vamos saber os danos que vai ocasionar para o paciente e, claro, infelizmente, para a equipe também. Então, começando a falar do nosso primeiro procedimento dentro da unidade de terapia intensiva, é a intubação endotraqueal, né? Muito tem se ouvido falar por conta da complicação que a Covid-19 ela traz, levando muitos pacientes a necessitar de uma intubação endotraqueal. Mas vamos falar em si do procedimento. Então, o que é uma intubação endotraqueal? A intubação, ela é quando um tubo, né, ele passa através da boca ou nariz em direção à traqueia. E aí existem os locais, as vias diferentes por onde esse tubo ele pode passar, que no caso a endo seria pela boca ou nariz. E aí como principal finalidade, para que serve a intubação? Muitas pessoas, até mesmo profissionais, às vezes têm resistência em relação a permitir que aconteça a intubação. Mas às vezes é uma única maneira para garantir uma oxigenação satisfatória para o paciente. Claro que tem suas complicações, seus riscos, mas no momento, quando o paciente ele tem uma complicação para oxigenar os tecidos, para favorecer a oxigenoterapia desse paciente, às vezes a única opção imediata é fazer o processo de intubação. Então, principalmente em casos que o paciente apresente-se inconsciente por conta desse déficit de oxigenação, com traumas, doenças do aparelho respiratório, são algumas das principais indicações ou finalidades na qual serão utilizados, vai ser feita a realização da intubação. Então, uma outra finalidade é fazer com que, através desse procedimento, aconteça uma proteção das vias aéreas, diante dos riscos de aspiração de secreções. Claro que existem tipos de intubação que não vão favorecer essa proteção, mas as intubações endotraqueais geralmente podem permitir, podem facilitar com que haja uma proteção para o paciente não aspirar secreções e acabar tendo uma complicação maior respiratória. Fornecer acesso para aspirar secreções das vias aéreas, que às vezes o paciente ele pode, né, principalmente em danos neurológicos, perder o reflexo para conseguir expelir essas secreções, de forma que uma intubação ela vai favorecer não somente a oxigenoterapia, como também a facilidade de nós removermos essa secreção. Na terapêutica de doenças como pneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica em estado de complicação, são situações no qual também
a intubação ela vai favorecer uma boa oxigenação para o paciente. E em quadros clínicos de insuficiência respiratória, que não houve resposta com medicações ou de outra maneira, aí a necessidade do paciente ele ser intubado. Esse é um tubo endotraqueal, tá? Então a gente vai falar dele mais à frente, mas esse tubo ele tem um balonete. Esse balonete ele serve para fixar melhor esse tubo na traqueia. Tem o cuff, que é o que nós utilizamos para inflar esse balonete. E aí vocês notem que ele tem uma abertura interna, né? Essa parte aqui ela vai ser introduzida pela cavidade oral ou nasal. E essa parte aqui é externa, que é o que vai estar em contato com a fonte de oxigênio ou o ventilador mecânico. Tá? Então, é dessa maneira que é um tubo endotraqueal. Formas de intubação. Existem as diferentes formas de intubar um paciente. A intubação, a mais comum utilizada é a orotraqueal, tá? Mas dentro da unidade de terapia intensiva. Mas existe nasotraqueal, é o mesmo tipo, a diferença que não vai ser por via orotraqueal, vai ser por via nasal. A intubação laríngea. A intubação laríngea, gente, eu coloquei aqui para vocês saberem quais são os tipos, tá? Mas geralmente a intubação laríngea, ela é um procedimento que é feito na urgência e emergência, não é uma intubação comum. Pode ser que o paciente ele chegue na UTI para a gente com uma intubação laríngea, mas no geral é um procedimento que a gente não vê com muita frequência dentro da unidade, menos que o paciente ele tenha vindo lá do politrauma, né, de outro setor com essa máscara laríngea colocada, mas no geral ela é feita só na urgência e emergência mesmo, até porque ela não pode ficar muito tempo no paciente. E aí, depois que ela é colocada, né, consegue-se essa oxigenação para o paciente, aí geralmente o médico da unidade de terapia intensiva, ele vai optar por uma orotraqueal ou nasotraqueal e, por fim, a traqueostomia, que é o tipo de intubação traqueal. Então, os tipos ou formas de intubação é a intubação orotraqueal, nasotraqueal, laríngea e traqueal, ok? Sendo a laríngea a utilizada na parte de urgência e emergência. Então, o orotraqueal é aquele tubo que eu mostrei a vocês anteriormente, introduzido pela via oral. Daqui a pouco eu vou deixar disponível uma indicação de vídeo para vocês verem como acontece esse processo de intubação. É introduzido pela via oral até a traqueia. E a nasotraqueal é o tubo introduzido pela via nasal até a traqueia. E a máscara laríngea, né? A intubação laríngea, como eu falei para vocês, que é utilizada mais na urgência e emergência, tá? E ela não fica, o ideal é que ela não exceda 24 horas aí no paciente. Então, é só mesmo em casos de emergência. E por fim, o outro tipo também é a traqueostomia. Entendam que traqueostomia, ela vai ser utilizada em último caso. Por quê? Enquanto, né, eu tiver dentro de uns 15 dias conseguindo resolver a oxigenoterapia do paciente com uma intubação orotraqueal, então enquanto o médico estiver conseguindo resolver dessa maneira, vai permanecer. Quando o paciente, a gente vai falar de traqueostomia melhor mais à frente, vocês já devem ter visto sobre ela em clínica cirúrgica. E quando o paciente ele vai ficar um tempo superior a 15 dias em uma intubação orotraqueal, aí a indicação é que se faça uma traqueostomia, que é um procedimento cirúrgico, e vocês sabem que todo procedimento cirúrgico tem seus riscos, né? Oferecendo risco de infecções, principalmente infecções para um paciente já dentro da UTI, que já está debilitado. Então, por isso que a gente vê que a traqueostomia dentro da unidade vai ser realmente em último caso, porque pode ser que antes dos 15 dias, ou nesse período de 15 dias, o paciente ele tenha dado uma resposta, né, a respeito da oxigenação, tenha melhorado, né, e até já vai iniciar o processo de extubar o paciente, não necessitando mais fazer uma traqueostomia. Mas se ele for ficar um tempo superior a 15 dias
com esse tubo orotraqueal, aí vai ter uma indicação de traqueostomia para que esse paciente ele fique conectado ao ventilador mecânico. E aí a cânula de traqueostomia, né, como vou mostrar aqui para vocês, ela é parecida com a orotraqueal, só que mais curta, porque não vai mais passar pela cavidade oral e nem nasal, ela vai ser instalada diretamente na traqueia. Tem a permanente e tem a permanente, que é a de inox, de aço inoxidável. E aí aqui nela temos o cuff, do mesmo jeito que na orotraqueal, e o balonete, que justamente o balonete é para auxiliar a fixar melhor essa cânula, esse tubo na traqueia. As principais complicações que uma intubação ela pode trazer para o paciente é esse tubo ele ser posicionado erroneamente na traqueia, né? Ao invés de estar na traqueia, está em outro órgão ou está atendendo somente um lado do pulmão. E aí, infelizmente, isso pode acontecer, mas o médico que está fazendo, que faz esse procedimento, ele já logo verifica e testa se realmente está posicionado corretamente. Outra coisa que acontece também, pode acontecer, traumas, né? Lesionar essa traqueia, principalmente se estiver muito ressecado, né? No processo de aspiração, então pode traumatizar. Então é comum, às vezes, ter esse tipo de complicação e é importante evitar, até mesmo nos procedimentos comuns que nós realizamos. Conteúdo do estômago pode ser aspirado para as vias aéreas, então facilmente, às vezes, o paciente ele pode ter uma broncoaspiração. Daí a gente tem os cuidados quanto à administração de uma nutrição enteral e, consequentemente, a observação desse paciente. Vocês perceberão que os pacientes que eles estão entubados, geralmente nós posicionamos ele na posição de Fowler ou semi-Fowler. Outra complicação que pode acontecer é a formação de infecções. Lembrem que nós temos o nariz, né? Então, o nariz, qual é a função do nariz? O nariz, ele purifica, ele filtra, ele umidifica e ele aquece o ar que você inspira. Então, é para isso que ele serve. A partir do momento que o paciente ele está fazendo uso de um tubo, parte desse processo vai estar, se ele estiver no ventilador mecânico, vai estar sendo feito pelo ventilador mecânico. E todos vocês sabem que não vai ser a mesma coisa. Então, isso pode facilitar as infecções, assim também como a falta de higienização na cavidade oral pode facilitar infecções pulmonares, né? Então, não é porque o paciente ele não está se alimentando por via oral, não é porque o paciente ele não está respirando por essa via oral, não significa que eu não devo fazer a higiene diariamente do paciente, pelo menos 3 vezes ao dia. A higiene da cavidade oral ela vai ter que ser feita, mesmo que esse paciente ele esteja com uma traqueostomia ou com uma sonda nasogástrica, independente de estar em desuso, né? Se essa cavidade oral está em desuso no momento, mas não significa que a higiene não deve ser feita, porque a microbiota ela ainda existe nessa região e quando ela se multiplica em grande quantidade, ela deixa de ser benéfica e acaba se proliferando para outros órgãos e facilitando o desenvolvimento de pneumonias, infecções que em um paciente de unidade de terapia intensiva facilmente podem se disseminar, levando o paciente a sepse, né, infecção generalizada e, consequentemente, a difícil recuperação dele. Então, os principais materiais que são utilizados, isso é providenciado pela equipe. O tubo, claro, de acordo com a solicitação médica, o laringoscópio. O laringoscópio ele vai servir para conseguir visualizar melhor a glote e o médico conseguir fazer a introdução do tubo. Lembrando que o laringoscópio, para quem nunca manuseou, ele possui 2 partes, o cabo e uma lâmina. Geralmente as lâminas curvas, elas serão utilizadas para pacientes pediátricos e adultos, e as lâminas retas, às vezes podem ser indicadas em pacientes obesos. Então, tem essas diferenças, mas aí é uma opção do médico que está realizando o procedimento. A gente sempre vai perguntar o tamanho da lâmina e qual
se é reta ou se é curva. No geral, sempre as mais utilizadas são as curvas mesmo. O cabo da lâmina ele já é composto de bateria. Antigamente era pilha, você pode talvez encontrar, muito raro, mas hoje é a bateria. E é fácil de nós montarmos e já deixarmos disponível. É função da equipe de enfermagem já deixar esse aparelho disponível para a equipe médica, para o médico que for realizar o procedimento. Eu vou deixar daqui a pouquinho mostrar como é que faz a montagem desse laringoscópio para quem nunca montou, saber como faz, porque isso é rotineiro, não somente na unidade de terapia intensiva, como no centro cirúrgico, ou mesmo nos setores de urgência e emergência, de trauma, pode haver a necessidade de você montar, e é importante saber como faz. Não é difícil, é simples, porém, para quem nunca viu, às vezes pode se deparar numa situação bem complicada. Então, continuando. Precisa-se também do tubo endotraqueal. O tubo endotraqueal, como eu mostrei anteriormente, ele é composto de duas extremidades. Então, que uma abertura vai estar conectada à traqueia e a outra estará conectada ao suporte de oxigenação ou ao ventilador mecânico. É importante saber que esse tubo ele vai existir de vários diâmetros diferentes. Em situações de emergência, pode ser utilizado o tamanho de 7,5 milímetros de diâmetro. Esse tamanho sempre está disponível logo na embalagem. Como vocês podem ver aqui, ele já está conectado ao suporte ventilatório. A equipe de enfermagem deve testar o balonete antes da inserção para verificação se o mesmo está funcionando. Então, geralmente nós abrimos só um pouco a embalagem, colocamos uma seringa de 10 ou de 20, inflamos com 5 ml ou 10 ml de ar, não é de água, tá? De ar, porque lembrem que isso aqui vai estar diretamente na traqueia. Se de repente acontecer de romper e tiver algum líquido aqui, o que vai acontecer? Esse líquido vai para os pulmões, o paciente vai broncoaspirar um líquido, então não é para acontecer. O que nós inflamos? Somente com ar, tá? Então, nós inflamos com ar, conforme a indicação, que às vezes vem escrito no próprio cuff aqui em cima, a gente verifica se é 5 ou 10 ml de ar, ou na embalagem, e aí nós inflamos só para testar, tá? Se esse balonete ele está funcionante, pode estar rompido, alguma coisa do tipo, e é importante a gente testar antes de disponibilizar para a equipe. Guia de intubação é um fio guia que a gente chama, que é colocado aqui dentro desse tubo, para que o médico porque ele é bem, vocês vão notar que ele é flexível. Então, para introduzir fica fácil de sair do local. Então, na hora de introduzir, para melhor deixar ele mais fácil de manusear e introduzindo sem sair do lugar, existe o fio guia. Então, a gente deixa disponível esse fio guia. É uma seringa de 10 ou 20 ml para inflar o balonete depois da injeção do tubo. Também pode, como material, tem a pinça de manguil. Ela vai ser utilizada para remover corpo estranho, qualquer corpo estranho que esteja obstruindo a via aérea desse paciente, se for preciso, ou mesmo ajuda para direcionar melhor esse tubo na hora da colocação. A gente vai precisar do suporte de oxigênio, que pode ser oferecido através da máscara, né, ou do ambu, que vai às vezes ter que ventilar esse paciente durante ou antes do processo para começar a introdução do tubo. Os principais cuidados que nós devemos ter com o paciente entubado, depois que já foi realizado todo o processo, é manter os alarmes do ventilador mecânico ligado. Nós vamos falar de ventilação mecânica mais à frente. Administrar oxigênio umidificado e aquecido, encaminhar, né, ou acompanhar, porque quem vai encaminhar às vezes solicitar é o médico. Nós vamos acompanhar esse paciente para a realização do exame de raio-x, para confirmação da colocação do tubo. Fixar esse tubo na fase do paciente de maneira segura. Essa fixação deve ser trocada ou higienizada diariamente, tem vários tipos. Essa daqui é a que mais nós utilizamos, que é com um esparadrapo mesmo, né?
E tem os suportezinhos, as fixações que até são mais cômodas para o paciente, que esse é um dos modelos existentes, tá? Observar se há expansividade simétrica do tórax com a respiração, com a frequência respiratória, depois que esse paciente foi entubado. Então, amanhã nós vamos continuar falando de acessos vasculares, né? Procedimento também comum dentro da unidade de terapia intensiva. Qualquer dúvida, estarei à disposição por via WhatsApp.